Olá pessoal, tudo bem? Hoje damos continuidade aos nossos estudos de Química Orgânica. Especificamente nesse vídeo eu vou tratar sobre as propriedades físicas dos hidrocarbonetos, mais especificamente a temperatura de ebulição que esses compostos orgânicos possuem. Trouxe aqui para vocês algumas tabelas, as famigeradas tabelas, em que eu tomei o cuidado de colocar o composto que eu estou trabalhando, a fórmula molecular e a temperatura de ebulição correspondente. Se nós observarmos, com o aumento do número de carbonos destas moléculas, com o aumento da molécula, com o aumento da massa molecular da molécula, nós observamos um claro aumento da temperatura de ebulição. Então fica fácil entender como a temperatura de ebulição dos hidrocarbonetos funciona. Quanto maior o hidrocarboneto, quanto maior a massa molecular, quanto mais carbonos esse hidrocarboneto tiver, maior vai ser a temperatura de ebulição, barbadinha, Aí, claro que eu tenho que incomodar um pouco, Trago outra tabela aqui para vocês observarem, em que eu também trago diferentes compostos, mas observem que a fórmula molecular desses hidrocarbonetos é a mesma, C5H12, mas a temperatura de ebulição que eles apresentam são bem diferentes. Observem aí o 2,2 de metilpropano com 9,5 graus de temperatura de ebulição, e observem o pentano com 36,1 graus de temperatura de ebulição. Qual seria a explicação para tamanha diferença? Aí nós vamos entender um pouquinho sobre quais forças intermoleculares atuam nesses hidrocarbonetos. Aí eu tenho uma imagenzinha aqui, que nesse caso está servindo para explicar sobre uma força interatômica, mas ela serve para entender também sobre uma interação intermolecular. Observem que isoladamente essas estruturas aqui estão com suas nuvens eletrônicas dispersas igualmente em torno de um núcleo positivo. Agora, quando elas se aproximam, a presença das cargas negativas de uma influenciam as cargas negativas das outras. Então, tu tem uma movimentação momentânea de cargas ali que vai acabar gerando um polo positivo e um polo negativo. E essas moléculas vão acabar se atraindo momentaneamente. A essas forças nós vamos chamar de forças de Van der Waals. Isso tudo nós estudamos em aula. Então essas são as principais forças, ou essas são as forças atuantes em compostos hidrocarbonetos, as forças de Van der Waals. Mas qual o motivo deste último comportamento que nós observamos? Por que moléculas do mesmo tamanho, com a mesma massa, vão ter temperaturas de ebulição diferentes? Eu trouxe aqui um softwarezinho legal para a gente observar. Se vocês quiserem pesquisar aí, apesar de eu estar utilizando Linux, ele deve ter para Windows, é o Avogadro. Então ele simula espacialmente essas moléculas. Vocês podem observar que quando nós temos a molécula do 2,2 de metilpropano, tá aí várias moléculas do 2,2 de metilpropano, e elas tiverem as suas nuvens eletrônicas deslocadas para um lado e para outro, a área de atração entre essas moléculas que a gente quer separar, que é isso que é a temperatura de ebulição, é fornecer energia suficiente para que aumente a energia cinética dessas moléculas dentro de um frasco e tu quebre essas interações e elas se transformem em vapor.
Observem que a área de interação entre essas duas moléculas aqui é menor. Deixa eu abrir outra aqui. Deixa eu abrir o pentano. Pentano. Cadê você? Aqui. Não, errei. Pentano, temperatura. Poxa, eu tinha colocado aqui. Aqui. Só errei o nome. Observem que, comparado àquele exemplo anterior, tá, a área que vai existir para a interação entre essas moléculas que nós iremos separar, fornecendo energia, é bem maior do que a anterior. Tá? A gente pode também visualizar com esse outro super softwarezinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então eu vou desenhar vários pentanos aqui. Vários pentanos, um frasco de pentano. Então observem, esta será a área de interação entre eles. Já quando nós consideramos aí vou pegar os extremos aí, o 2,2 dimetilpropano. Observem que a área de interação entre eles, a área que vai existir aquele desequilíbrio de cargas elétricas nas nuvens eletrônicas é bem menor. Se a área de interação é bem menor, é mais fácil, é menos energia que tu tem que fornecer para separar essas moléculas e elas virarem aí, se espalharem pelo mundo, virarem um vapor de 2,2 dimetilpropano. Tá? Diferentemente desse outro caso, tu vai ter que fornecer energia para que elas se separem, tá? E a energia vai ser maior nesse caso. Tá? Então essa é a explicação para nós entendermos como se comporta a temperatura de ebulição dos hidrocarbonetos, e aí esse caso especial dos isômeros de hidrocarbonetos. Tá? Muito obrigado e até a próxima.